Olá, pessoal. Estamos aqui para a nossa aula de matemática dessa semana. E, gente, como vocês estão vendo aí, a gente vai estudar um pouquinho sobre estatística, certo? Especificamente, medidas de tendência central, tranquilo? Que é aquela parte que vai envolver um pouquinho sobre moda, média e mediana, tranquilo? Então, como vocês já sabem, gente, eu vou tentar falar um pouco mais rápido para que o vídeo não fique tão longo, certo? Qualquer dúvida, já sabe, me procurem, tranquilo? Então, o primeiro conceito que a gente vai ver aí sobre estatística é o conceito de população e amostra, certo? Olha só, a população de pesquisa é um conjunto completo de elementos que têm um parâmetro comum entre si. Lembre que quando a gente trabalha com estatística, a gente trabalha com pesquisa de dados, não é? Então, vai fazer uma pesquisa sobre determinado conteúdo, sobre determinado tema, sobre determinado objeto, né? Essa pesquisa, esse levantamento de dados, ele é organizado e a partir dessa organização pode ser feito, sei lá, gráficos, né? Tabelas, tirar média, tirar moda, mediana. Então, é em pesquisa, é utilizado em pesquisa, certo? Então, lembra, o que é a população de uma pesquisa? Lembra que população de uma pesquisa é todo o conjunto de dados que eu estou recolhendo, né? Todas as informações que eu estou recolhendo. Então, por exemplo, se eu for fazer uma pesquisa sobre, sei lá, tipo de alimentação que as pessoas mais gostam em Garanhuns, se eu conseguir consultar todas as pessoas da cidade de Garanhuns, eu vou estar consultando toda a população, né? Geralmente, população é direcionado quando se fala em país, né? A população daquele país, em estado, a população daquele estado, né? Mas na estatística, na matemática, população é o conjunto de dados, né? O conjunto de informações que eu consigo obter na minha pesquisa, o total que eu consigo obter na minha pesquisa. Então, não fica só limitado a isso. Por exemplo, se eu for fazer uma pesquisa na sala de aula, então, se eu consigo consultar todas as pessoas da sala de aula, né, porque a minha pesquisa é restrita àquela parte, àquela região, né, a sala de aula, então eu vou estar consultando toda a população da sala, certo? Então, basicamente, população é todo o conjunto de informações que eu vou pesquisar, né? Todos os elementos. É importante mencionar que todos sabemos o que a palavra população significa em nossas vidas diárias. É frequentemente usada para descrever a população humana ou o número total de pessoas que vivem em uma área geográfica de um país ou estado. A população pesquisada não precisa necessariamente ser humana. Então, porque quando a gente fala em população, né, a gente remete a pessoas, né? População, pessoas. Mas quando a gente está trabalhando em estatística, a população é a fonte da pesquisa que a gente está fazendo. Ah, se eu vou fazer uma pesquisa sobre o tipo de alimentação, se eu vou fazer uma pesquisa sobre objetos, então pode ser que minha fonte de pesquisa seja esse objeto. Então a população seria esse objeto, certo? Pode ser qualquer coleção de dados que tenha um parâmetro comum, como o número total de lojas de animais em uma cidade, certo? E o que seria a amostra? Lembra, a amostra é a menor parte do total, ou seja, um subconjunto de toda a população. Quando são realizadas pesquisas, a amostra são os membros da população convidados a participar da pesquisa. Simplificando, uma amostra é um subgrupo ou subconjunto da população, que pode ser estudada para investigar as características ou comportamento dos dados da população. Então, basicamente é assim, gente. Vamos supor que a gente vai fazer uma pesquisa na cidade de Garanhuns. Então, a gente quer, né, pensa em consultar toda a população, que seria a cidade toda. Imagina aí, gente, é muita gente, não é? A cidade é muito grande, tem muita gente para fazer essa consulta através de questionários, né? Mas se não é possível, é quase impossível fazer essa pesquisa com todas as pessoas da cidade, o que é recorrível? É pegar uma amostra dessa população. E essa amostra poderia ser o quê? Um bairro, pegar um bairro só que fica uma área menor, né? Ou se não, sei lá, escolhe uma rua da cidade que tem algumas casas, tem várias casas, e vai fazer a pesquisa naquela rua.
nesse caso, eu estou pegando uma amostra da população. Eu não estou pegando a cidade toda, tá? Porque é bem complicado fazer isso. Então, é mais viável pegar uma amostra. Então, a partir daquela amostra, das informações que a gente recolheu naquela amostra, é que a gente toma, né, um resultado para contemplar toda a cidade. Então, a amostra é só um grupo. Por isso que é chamado de subgrupo, subconjunto. Porque eu tenho a conjunto da população, que é tudo, como está aqui na figura, toda a população. Se eu pego um grupozinho dessa população, eu estou pegando um subconjunto. Tranquilo? Então, a amostra é isso. Outro conceito importante que a gente tem que lembrar aí é o conceito de indivíduo ou objeto. E variável também, tá? Olha, cada elemento que compõe a amostra é o indivíduo ou objeto. Então, se eu vou fazer uma pesquisa com a população, com as pessoas, cada pessoa que faz parte daquela amostra, né, daquela populaçãozinha ali ou daquela amostra, é chamado de indivíduo. Essa palavra indivíduo é quando a gente trabalha com pessoas, né? A gente vai fazer uma pesquisa com pessoas. Se é uma pesquisa com objetos, né? Eu tenho ali uma amostra de determinados objetos, é chamado de objeto. Tranquilo? E o que seria variável? Variável são as características da fonte de pesquisa. Tipo, se eu vou fazer uma pesquisa sobre o tipo de alimentação que as pessoas de Garanhuns estão consumindo, então, os tipos de alimentação, né? Sei lá, comer lasanha, comer feijão e arroz, são variáveis da minha pesquisa, são as características da minha pesquisa, tá? Então, se eu estou pesquisando sobre isso, se eu estou fazendo uma pesquisa sobre isso, é a variável, o tipo de alimentação, tá? Nós temos dois tipos de variável, gente. A gente tem a variável qualitativa, que representa a qualidade, e a quantitativa, que representa a quantidade. Por exemplo, essa de alimentação, né, é qualitativa. Uma que representaria quantitativa seria, por exemplo, vou fazer uma pesquisa em relação à alimentação também, tá? Só que a quantidade de quilocalorias que as pessoas consomem no dia a dia. Se eu vou fazer uma pesquisa sobre isso, observa que eu vou fazer um levantamento de dados numéricos, né? Determinada pessoa come 3.000 calorias por dia, outra consome 4.000, outra 5.000. Então, eu estou pegando dados numéricos. Então, seria uma variável quantitativa, tá? Então, a diferença é essa. Aí, como eu já falei ali, ó, temos os dois tipos de variável qualitativa e quantitativa. Aí, um exemplozinho, ó. O exemplo diz assim: uma indústria automobilística que pretende lançar um novo modelo de carro faz uma pesquisa para sondar a preferência dos consumidores sobre tipo de combustível, número de portas, potência do motor, preço, cor, tamanho e etc. Gente, cada um desses elementos aqui, ó, tipo de combustível, isso é uma variável, tá? Eu estou fazendo uma pesquisa sobre o tipo de automóvel que as pessoas querem consumir, né? Querem comprar. Aí, se eu vou fazer uma pesquisa sobre o tipo de combustível, isso é uma variável, tá? E é uma variável o quê? Qualitativa. Número de portas também é uma variável, né? Pode ser de 2 portas, pode ser de 4 portas. Potência do motor, se é 1.0, se é 1.6, se é 2.0, é outra variável. Preço, outra variável, que aí já é uma variável quantitativa, né? Cor, tamanho. Então, isso tudo são variáveis, né? São as características da fonte da minha pesquisa. Então, cada uma dessas características é uma variável. Beleza? Acho que deu para entender aí o que é variável. Próxima parte aí é frequência absoluta e frequência relativa, tá? O que seria frequência absoluta? Frequência absoluta é o número de vezes que um valor da variável é citada e representa... Acho que eu digitei errado ali, não faz sentido como é que está ali, né? Ó, o número de vezes que um valor da variável é citada representa a frequência absoluta daquele valor. Desculpa, está correto. Então, gente, olha só. Vamos supor que eu vou fazer uma pesquisa sobre a quantidade de quilocalorias consumida pela população de Garanhuns. Se eu vou pegar uma amostra, que é um bairro, por exemplo,
E vamos supor que vamos supor que eu fiz uma pesquisa com 100 pessoas nesse bairro. 100 pessoas, é a minha amostra. Dessas 100 pessoas, 15 pessoas afirmou que consome 4.000 calorias por dia, quilocalorias. Gente, se essa informação de 4.000 calorias aparece 15 vezes no meu conjunto de dados, então essas 15 vezes que aparecem é justamente a frequência absoluta. Porque a frequência absoluta é a quantidade de vezes que uma informação dos meus dados, aparece na minha pesquisa. Então, o número de vezes que um valor da variável é citada representa a frequência absoluta. Tá? Então, 15 pessoas falaram que consomem 4.000. Se 10 pessoas falaram que consomem 3.000 quilocalorias, então a frequência absoluta de 3.000 quilocalorias vai ser 10, porque apareceu 10 vezes. Ah, se 5 pessoas dizem que consomem mais de 6.000 quilocalorias, então a frequência absoluta seria 5. Tá? É a quantidade de vezes que aparece. Daqui a pouco eu vou botar um exemplo para que vocês entenderem melhor. E o que seria a frequência relativa? A frequência relativa é o registro da frequência absoluta em relação ao total de citações. Então, para me determinar a frequência relativa, eu pego a frequência absoluta e divido pelo total. Tá? Então, por exemplo, se eu quero determinar a frequência relativa do número de pessoas que consomem 3.000 quilocalorias por dia, e lembra que é 10, né? Eu falei 10 como exemplo. Então, eu pegaria 10 e dividiria pelo total. E o total é o quê? São as 100 pessoas pesquisadas, né? As 100 pessoas que fazem parte da minha amostra. Então, seria 10 dividido para 100. E 10 dividido para 100 representa o quê? Representa 10%. Então, frequência relativa, geralmente, ela é dada ou em forma de porcentagem ou em forma de decimal. Tá? Como seria a forma decimal? Pegar 10 e dividir para 100, que daria 0,1. E 0,1 é a mesma coisa que 100%, certo? Eita, desculpa, 10%. Então, eu poderia dizer assim que a frequência relativa do número de pessoas que consomem 3.000 quilocalorias é de 10% da minha pesquisa, certo? Vou botar exemplo daqui a pouco, vocês entendem um pouco melhor, beleza? Olha o exemplo aí. As pessoas presentes em um evento automobilístico foi feita a seguinte pergunta: qual a sua marca de carro preferida? Então, nesse evento automobilístico, foi feita essa pergunta: qual a marca de carro preferida? Aí temos aqui as informações, se vocês observarem nessa tabela. Pedro falou que prefere Ford, Bruna, Peugeot, Anete diz que prefere Ford, Paulo, Peugeot, Célio, Volks, né? Manuel, GM. Aí Carlos também, Fred, Volks, Sérgio, Fiat, Gilson, GM, Rui, Fiat, Cláudia, Fogos e assim por diante, beleza? Então temos aqui, ó, a pesquisa foi feita com 2, 4, 6 vezes 4, 24 pessoas, né? Então foi pesquisada com 24 pessoas, essa seria a minha amostra, talvez a população, né? Porque se foi feito só a pesquisa nesse evento, então pode ser que seja um evento fechado, só tem esse número de pessoas, então foi consultado toda a população ali daquele evento, tá? Tá, então se eu fosse determinar, por exemplo, a frequência absoluta do número das marcas escolhidas por essas pessoas. Se eu fosse determinar a frequência absoluta. Então, por exemplo, gente, eu ia ter que fazer uma tabelinha, né, com as marcas de carros, a frequência absoluta, né, que seria uma coluna, e a frequência relativa. E assim eu ia preenchendo essa tabela. Eu já fiz aqui também, ó, tá aqui. Então tá aqui marcas, aí Ford. Aí aqui a frequência absoluta. Lembra que a frequência absoluta é a quantidade de vezes que a informação aparece. Então Ford aparece quantas vezes aqui? Quantas pessoas escolheram Ford como marca preferida? Então tem aqui, ó, Pedro, uma. Aí tem a Anete, duas. Deixa eu ver aqui mais. Rita. Pedro, né? Tem Pedro duas vezes aqui, deve ser 2 Pedros diferentes, tá? Só, observa que foram 4 pessoas que escolheram Ford. Por isso que a frequência absoluta aqui foi 4.
Na marca Fiat, quantas pessoas, qual é a frequência absoluta dessa marca? Quantas pessoas escolheram essa marca? Aí Fiat tem aqui, ó, Sérgio, tem mais quem? Rui e Antônio. Observa que tem 3 pessoas aqui, ó. Então a frequência absoluta de Fiat é 3. Assim como GM, né? A frequência absoluta é 6. Nissan é 1, Peugeot é 3, Renault é 2 e Volks é 5, tá? Então aqui é a frequência absoluta, lembra que é a quantidade de vezes que a informação aparece no meu conjunto de dados, tá bom? E aqui embaixo, se vocês observar, tem um total. Esse total é o número de pessoas que foi feita essa pesquisa, né? O total de pessoas, que foram 24. E, gente, para me determinar a frequência relativa, observa que Ford deu 16,7%. E como é que determinou essa frequência relativa? É só você pegar a frequência absoluta, deixa eu botar aqui, ó, frequência relativa de Ford, tá? Vai ser a frequência absoluta, que é 4, dividido pelo total de pessoas, né, pesquisada. Então, fica 4 dividido para 24. E se eu dividir isso aqui 4 para 24, vai dar 0,167. 0,167. Aí, para me transformar isso aqui em porcentagem, é só pegar a vírgula e pular 2 casas para a direita, né? Que eu vou ter que multiplicar por 100. Se eu pular 2 casas para a direita, isso aí vai dar a mesma coisa que 16,7%, que é justamente o número que está aqui. Porque pegou 4 e dividiu para 24, aí deu 0,167, né? 167. Transformando em porcentagem, fica 16,7%. Mesma coisa aqui em Fiat, ó. Frequência absoluta é 3, mas a frequência relativa vai ser o quê? Vai ser 3 dividido para 24. Frequência absoluta dividido pelo total. Quando eu dividir isso aqui, vai dar 0,125. Transformando em porcentagem, pega a vírgula, pula 2 casas para a direita, fica 12,5%. Certo? Por isso que deu 12,5%. Na marca GM aqui, eu estou falando GM que eu nem sei qual é essa marca, tá? A frequência absoluta foi 6. Então, se eu quero determinar a frequência relativa, é só pegar 6 e dividir por 24, né? Que é o total. Se eu dividir, vai dar 25%, assim como as demais, tá, gente? Já deu para entender aqui como é que determina a frequência relativa, tá? Beleza. Lembra aqui nessa parte aqui, ó, de frequência absoluta e frequência relativa, que a gente pode construir gráficos, né? Pega essas informações e constrói gráficos. Eu tenho vários tipos de gráficos. Lembra que eu tenho, por exemplo, gráfico de barras, gráfica de linhas, gráfica de setores, né? Lembra que gráfico de barras tem na horizontal e tem na vertical, beleza? Então, por exemplo, aqui eu vou fazer aqui um gráfico bem rapidinho e eu vou considerar aqui a frequência absoluta. Então, eu vou fazer um gráfico de barras, tranquilo? Então, aqui, ó, essa aqui eu vou desenhar primeiro o plano cartesiano, né? Observa aqui, gente, que o eixo X eu vou deixar para as marcas. Então, por exemplo, aqui esse primeiro tracinho aqui representa Ford, tá? Esse segundo tracinho aqui representa Fiat. Esse terceiro tracinho aqui representa GM. O quarto tracinho aqui representaria Nissan, tá? E assim por diante. Eu ia colocar todas as marcas aqui na horizontal. E o eixo Y vai representar o quê? Vai representar a frequência absoluta, ou o número de escolhas dessa marca, né? Aí, por exemplo, aqui, ó. Se Ford foram 4 pessoas que escolheram, vamos supor que 4 é aqui no eixo Y, então o meu gráfico de barras ia até essa parte 4. Então ficaria mais ou menos assim, não é? Fiat. Olha aqui, eu escolhi 3 pessoas. 3 pessoas é um pouco antes do 4 ali, ó. Aqui. Então, o gráfico é a barrinha aqui de Fiat ia ficar até aqui, né? No 3. Observa que GM foram 6 pessoas que escolheram. Vamos supor que 6 é aqui. Então, a barra desse gráfico seria essa aqui. E para finalizar aqui, Nissan. Nissan, observa que só foi uma pessoa que escolheu.
Então, o gráfico de Nissan aqui, a barrazinha de Nissan ia ser bem pequenininha. Ficaria isso aqui. Então, aqui, ó, bem facilzinho, bem rapidinho, eu construí um gráfico a partir dessas frequências, da frequência absoluta, certo? Então, beleza. Se eu fosse construir, por exemplo, um gráfico com a frequência relativa, eu poderia, por exemplo, construir um gráfico de setores, né? Aquele gráfico pizza. Eu desenharei aqui um círculo, né? E a partir desse círculo aqui eu ia fazer a repartição das minhas marcas. Então, por exemplo, Ford tem que pegar 16,7% desse círculo. Então, vamos supor que aqui é o centro, né? Vamos supor que 16,7% representa isso aqui. Esse pedacinho aqui representa 16,7%. Aí, por exemplo, eu ia pintar isso aqui de quê? Eu ia pintar de vermelho. Se eu pintasse isso aqui de vermelho, eu ia ter que ter uma legendazinha aqui do lado, né? Pode ser um quadradozinho com a cor vermelha. E com o nome da marca do lado para representar que marca isso representa, essa cor representa. Aí observa que Fiat foi 12,5%. Então, eu ia ter que pegar outro pedaçozinho aqui, ó, para representar 12,5%. Ia pegar outro para representar 25%. Então, supor que isso aqui representa 25%. Outro que representa 4,2%. Então, seria um menorzinho aqui, ó. Outro 12,5%. E assim por diante, tá, gente? Até completar todas as marcas e completar todo o círculo ali que representa o gráfico de setores. Beleza? Pronto, aí agora a gente entra em realmente medidas de tendência central. Como eu falei para vocês, é o que eu queria passar nessa aula, tá? O primeiro conceito aí de medida de tendência central, que vai ser utilizado também em pesquisa, tá? Em pesquisa de dados, é o conceito de moda. Então, o que seria moda? Moda é o valor em que a frequência dos dados é maior. Então, para encontrar a moda desse conjunto, poderíamos fazer uma tabela de frequência e ver qual é o número mais frequente. Então, gente, quando a gente vai fazer uma pesquisa e, por exemplo, faz lá o gráficozinho, a tabelazinha com a frequência absoluta e a frequência relativa, para me determinar a moda é só observar qual foi, nesse exemplo aqui de marcas do carro, qual foi a marca de carro que mais apareceu. Se vocês observar aqui, a marca que mais apareceu foi essa marca aqui, ó, GM. Essa marca aqui apareceu 6 vezes, enquanto as outras apareceu menos que ela. Logo, essa marca GM foi a marca que apareceu mais vezes, consequentemente, ela vai ser a moda. Então, a moda dessa pesquisa seria 6, que representa a GM. Tá? Beleza. Então, basicamente, moda é isso. É a informação do meu conjunto de dados que mais aparece, que mais tem frequência absoluta. Então, observa aqui, nesse exemplo que eu coloquei, ó. Eu tenho aqui alguns números, 2, 5, 7, 8, 9, 10, e temos aqui a frequência. Por exemplo, o número 2 aparece uma vez, o número 5 aparece 2 vezes, o 7 em uma, o 8 aparece em 1, o 9 em 1 e 10 aparece em 1. Tá? Qual seria a moda nesse conjunto de dados? Observa que a moda, que eu represento por MO, tá? Seria 2. Quer dizer, 2 não, o 5, né? Por que o 5? Porque o 5 aparece 2 vezes. Então, a moda seria o 5. No meu conjunto de dados lá, o 5 apareceu 2 vezes. Então, a moda aqui nesse caso seria 5. Observa que a moda, gente, não é a frequência dessa informação, tá? Da informação 5, que no caso é 2. Não seria isso. A moda é justamente o elemento que aparece mais vezes no meu conjunto de dados. Então, aqui, ó, a moda não é 6, a resposta é 6. A moda é a marca GM. A marca GM, né, esse elemento, essa marca de carro, ela aparece mais vezes, então ela é a moda, ela aparece 6 vezes. Tá? Então, a moda é GM. Então, basicamente, moda é isso. Tranquilo? Bem simplesinho. O que é média? Aí lembra que isso aqui é média aritmética, né? Nós temos 2 tipos de média. Nós temos média aritmética e temos média aritmética ponderada. Média ponderada, tá? Então, primeiramente, a gente vai ver média aritmética. A média é o resultado da soma de todos os valores dividido pela quantidade de entradas do nosso conjunto de dados. Ou seja,
Se somarmos todos os nossos valores e dividirmos pela quantidade, teremos a média. Então, imagine que eu tenho um conjunto de dados. Para me determinar a média, eu pego todos os valores e somo, tá? Soma tudo e divide pela quantidade. É isso. Então, tomando como exemplo essa tabelinha aqui, ó, observa que os elementos que eu tenho aqui é o 2, 5, 7, 8, 9 e 10, tá? Esses elementos aqui, se eu quero determinar a média desses elementos, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que somar todos esses valores e dividir pela quantidade. Então, eu ia ter que pegar 2 mais 5 mais 5. Mas, professor, por que o 5 apareceu duas vezes? Porque observa que a frequência absoluta dela é 2, né? Isso significa que aparece duas vezes. Se no elemento 2 a frequência fosse 3, isso significaria que eu teria que somar o 2 3 vezes. 2 mais 2 mais 2. Não é isso? Aí fica mais 7, mais 8, mais 9 e mais 10. Isso dividido pela quantidade de elementos. Quantos elementos eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vai ficar dividido para 7, tá? É justamente o que está aqui, ó. Média. Que geralmente, gente, a média aritmética, ela é representada por MA, tá? Média aritmética. Então seria a soma de todos os elementos, como a gente já fez lá, dividido por 7, que é a quantidade. Se eu somar tudo, vai dar 46. 46 dividido para 7 vai dar 6,57, tá? Então, a média desse conjunto de dados aqui é 6,57. Então, basicamente, a média é isso. Tranquilo? Se alguém pode perguntar o seguinte, professor, se eu fosse determinar a média nesse exemplo aqui das marcas, a gente, nesse caso aqui, não teria média, né? Por quê? Porque geralmente em média aritmética a gente trabalha com valores numéricos. Aqui eu ia trabalhar com nomes, né? Nome de marca. Isso aqui não é número. Como é que eu vou somar essas marcas aqui e depois dividir e tirar uma média? Não tem como, né? Tem que ser valores numéricos. Como eu falei para vocês, tem média aritmética e tem média ponderada. Média aritmética ponderada, como é que eu calculo isso? Qual a diferença dessa para a média aritmética comum, simples? Olha só, a média aritmética ponderada é calculada multiplicando cada valor do conjunto de dados pelo seu peso. Depois encontra-se a soma desses valores, que será dividido pela soma dos pesos. Gente, essa média ponderada é quando eu tenho valores e cada elemento desse valor tem um peso diferente. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar cada elemento, multiplicar pelo seu peso, fazer a soma de tudo e depois dividir pela soma dos pesos. Falando assim fica complicado de entender. Mas imagina o seguinte. Eu ia falar um exemplo aqui, mas o exemplo está aqui no slide. Que é como se fosse um bimestre qualquer, eu fosse fazer algumas atividades, alguns trabalhos para constituir a nota de vocês. E cada trabalho, cada atividade dessa ia ter um peso diferente. Então, por exemplo, no bimestre eu ia fazer uma prova, né, de 0 a 10, só que essa prova tem peso e eu poderia dar um peso, por exemplo, peso 3. Tá? Além da prova, eu vou fazer um trabalho de pesquisa. Esse trabalho de pesquisa também valendo 10, vai ter um peso valendo 1, por exemplo. Então, se a prova vale 10, mas tem peso 3, isso significa que a prova tem, né, um valor maior do que a pesquisa, né? Porque a pesquisa tem peso 1. Então, vale mais você tirar uma nota boa na prova do que você tirar uma nota boa nessa pesquisa, porque o peso da prova é maior. Além desse daqui, eu vou fazer uma atividade do caderno valendo nota também. Aí essa atividade do caderno vale 10, só que o peso dessa atividade do caderno é peso 2. Então, observa que a prova tem peso 3, vale mais do que as outras duas, né? Consequentemente, a atividade no caderno tem peso 2, tem um peso maior do que o trabalho de pesquisa. Então, se eu faço atividade, se eu faço vários tipos de trabalhos com pesos diferentes, então, nesse caso, eu tenho que calcular para dar a nota final, no final do bimestre, né? A média do aluno.
Nesse caso, eu teria que calcular uma média ponderada. Eu não vou pegar todos os valores, somar e dividir pela quantidade. Tá? Eu vou ter que fazer a média ponderada, que é pegar cada valor, multiplicar por seu peso, soma tudo e divide pela soma dos pesos. Tá? Se não entendeu muito bem, tem exemplo disso que eu vou botar agora. Olha só, exemplo. No decorrer do bimestre, um aluno obteve 6,5 na prova, onde a prova tem peso 2, 7 na pesquisa, que tem peso 3, 6 no debate, que tem peso 1, e 7 no trabalho de equipe, que tem peso 2. Aí a pergunta é, então sua média será quanto? Qual será a sua média no final do bimestre, depois dessas atividades todas? Aí, para me determinar a média desse aluno, eu vou ter que calcular a média ponderada, tá, gente? E como é que eu vou fazer esse cálculo? Olha só, representamos média ponderada por MP, tá? Eu vou pegar cada valor e multiplicar por o seu peso e somar esses valores, né, essas multiplicações. Então, olha só, 6,5 vezes o peso 2, mais 7 vezes o peso 3, mais 6 vezes o peso 1, mais 7 vezes o peso 2. Então, eu vou pegar essas multiplicações e somar tudo e dividir pela soma dos pesos. Olha o que vai ficar aqui para dividir, gente, no denominador, é a soma dos pesos. Então, vai ser 2 mais 3 mais 1 mais 2. Tranquilo? Pronto. Então, a média ponderada vai ser isso. Agora é só calcular e achar a resposta. Então, olha só. Se eu multiplicar 6,5 vezes 2 vai dar 13. 7 vezes 3 dá 21. 6 vezes 1 dá 6. E 7 vezes 2 dá 14. Então, vai ficar isso aqui. Embaixo, se eu somar, vai dar 8. Tá? Soma todos os valores aqui em cima no numerador. Se eu somar, vai dar 54. Fica 54 dividido para 8. E quando eu dividir, vai dar 6,75. Essa vai ser a média ponderada desse aluno. Então, no final do bimestre, ele vai ter uma média de 6,75. Tá passado, não, miserável? Então, é isso. Acho que deu para entender, né? Se não entendeu muito bem, qualquer coisa me procura, tá? E para finalizar aí, gente, o que seria mediana? Mediana. Mediana é o valor que divide o nosso conjunto de dados em duas metades. Para encontrar nossa mediana, precisamos primeiro ordenar nossos dados. Olha só, mediana é justamente você pegar o conjunto de dados, colocar em ordem crescente ou decrescente e pegar o número central, o número que fica no centro, que vai dividir esse conjunto de dados em duas partes iguais, né? Fica na metade. Então, nessa tabelinha aqui, se eu pegar esse conjunto de dados aqui e organizar eles, observa que tem 7 elementos, né? Se eu organizar ele, vai ficar 2, 5, 5, 7, 8, 9 e 10. Aí a mediana vai ser justamente o número que fica no centro, que divide em duas partes iguais, tá? No lado esquerdo ficou 3 números e no lado direito ficou 3 números. Então, a mediana vai ser 7. Só isso, olha, como é simples. Então, para determinar a mediana, é só ME, tá? Nesse caso aqui vai ser 7. Observe, gente, que nesse exemplo aqui nós temos 7 elementos na minha pesquisa. 7 elementos. Então, tem uma quantidade ímpar de elementos. Se por acaso tiver um número par de elementos, né, a quantidade par, aí não vai ter um número que fica no centro, um único número que fica central. Olha só como está dizendo aqui, ó. Como o nosso dataset tem uma quantidade ímpar de números, a mediana será o valor 7. Caso nosso dataset tivesse uma quantidade par de entradas, a mediana seria a média dos dois valores mais ao centro. Então, se eu tenho uma quantidade par, então, por exemplo, se eu tirasse um elemento 5 aqui, ó, ia ficar uma quantidade par. Para me determinar a mediana, eu ia ter que pegar os dois números centrais, e fazer a média aritmética desses dois números centrais. E como é que faz a média? Soma os dois valores, 5 mais 7, e divide para 2, né? Então, 5 mais 7 vai dar 12. 12 dividido para 2 vai dar 6. Né? Então, essa resposta aqui está errada. Aqui é 6,0. 6. Então, a mediana seria 6.
Só isso. Tranquilo? Beleza. Aí aqui eu botei algumas questõezinhas, alguns exercícios para me responder aqui com vocês, tá, gente? Para entender melhor o conceito. Então, vou fazer bem rapidinho aqui, ó. Um time de futebol realizou algumas partidas e os resultados foram 3-1, 4-2, 1-1, 0-0, 3-2, 2-1 e 1-0. Então, esse time teve esses resultados no campeonato. Sabendo que o time não perdeu nenhuma partida, calcule a média aritmética dos gols. Letra A, marcados. Os gols marcados. Qual é a média aritmética dos gols marcados? A gente, observa só, quando o placar foi 3-1, isso significa que o time ganhou de 3, né, fez 3 e levou um gol. Então, se eu vou determinar a média dos gols marcados, eu vou ter que pegar, ó, 3 mais 4 mais 1 mais 0 mais 3 mais 2 e mais 1 e dividir pela quantidade, certo? Então, é isso, ó. Tá aqui a soma dos valores e divide pela quantidade. Observe que teve 7 jogos diferentes, tá? 7 jogos, então é dividir para 7. Aí, se eu somar todos os valores de cima, vai dar 14. Fica 14 dividido para 7, que dá 2. Pronto, determinei a média aritmética dos gols marcados. Tranquilo, né? E os gols sofridos, qual é a média aritmética? Eu vou pegar os gols que o time sofreu aqui, ó. 1, mais 2, mais 1, mais 0, mais 2, mais 1 e mais 0. Certo? Então, vai ficar isso aqui, dividir para 7, que foram 7 jogos. Se eu somar todos os valores de cima, vai dar 7. 7 dividido para 7 dá 1, tá? Então, a média de gol marcado por partida foi 2. E a média de gol sofrido por partida foi 1. Beleza? Só isso. Segunda questão aqui, bem rapidinho. Considere os números 126, 130, 126 e 102. E calcule, letra A, a média aritmética. Então, se eu vou determinar a média aritmética, eu vou ter que somar esses valores e dividir pela quantidade, né? Então, vai ficar 126 mais 130 mais 126 mais 102, dividir para 4, que é a quantidade. Eu tenho 4 números. Se eu somar tudo, dá 484, dividir para 4, 121. Então, a média aritmética está aqui, ó, 121. Beleza? Letra B. A média aritmética ponderada com pesos 2, 3, 1 e 4, respectivamente. Tá? Então, olha que na letra B está dando os pesos que a gente vai ter que utilizar. Então, vamos lá. Média ponderada. Eu vou ter que pegar o primeiro aqui, ó, 126, primeiro elemento, multiplicar pelo seu peso, que é 2. Então, fica 126 vezes 2, mais o segundo elemento vezes o seu peso, 130 vezes 3, tá aqui. Mais 126 vezes o peso 1, mais 102 vezes o peso 2. Certo? Então, vai ficar isso aqui, ó. Dividido pela soma dos pesos. Lembra que a divisão aqui é pela soma dos pesos, tá? Então, fica 2 mais 3 mais 1 mais 2. Aí, eu calculei aqui, ó, 126 vezes 2 dá 252, 130 vezes 3, 390, 126 vezes 1 dá 126, e 102 vezes 2 dá 204. Soma tudo, dá 972, divide para 8, e quando eu dividir vai dar 121,5. Então, a média ponderada deu 121,5. Beleza? Letra C, determine a moda. A moda, lembra que é o número que mais aparece. Nesse conjunto de dados aqui, qual é o número que mais aparece? O 126, né? Que aparece 2 vezes. O resto aparece só uma vez. Então, beleza. A moda, tá aqui, ó. Moda é 126. Só isso. Certo? E a mediana? A mediana, lembra que eu tenho que botar em ordem crescente ou decrescente, né? Então, tá aqui, ó. 102, 126, 126, 130. Em ordem crescente. Olha que tem uma quantidade de par de números, então vou ter que pegar os dois centrais e fazer a média, certo? Então vai pegar 126 e 126, que é os dois centrais. Se eu somar, vai dar 252, dividir para 2, né, que é tirando a média, vai dar 126. Então a mediana é 126, tá? Então é isso, gente. Esse foi o assunto dessa semana. Qualquer dúvida, me procurem. Como sempre, eu vou deixar um exercíciozinho para vocês tentarem responder, certo? Respondam e qualquer dúvida, me procurem. Até a próxima.